E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu sou Fábio Fialho Meneguesso, eu sou graduando de farmácia na UFMG e eu tô gravando esse vídeo porque alguns dias atrás eu tive uma conversa com alguns dos meus amigos e saiu o assunto sobre o uso racional de medicamentos, né? E nós começamos a conversar sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico e bastante necessário de esclarecimentos. Tá? E para me ajudar a conversar em relação a esses pontos, eu convidei uma amiga minha que também é da UFMG, faz farmácia junto comigo, que é a Ana Luísa Morewad. Meu nome é Ana Luísa, né? Como o Fábio falou, eu também sou acadêmica de farmácia da UFMG e o meu objetivo é dar ênfase na farmácia hospitalar. Então, por isso o Fábio me chamou e a gente vai conversar sobre o uso racional de medicamentos e o ciclo da assistência farmacêutica com aprofundamento na dispensação de medicamentos. Exatamente, gente. Então, nós vamos conversar com vocês sobre o uso racional de medicamentos. Então, nós temos duas formas do uso de medicamentos. O primeiro é quando o medicamento é prescrito por um profissional da saúde. E o segundo é através da automedicação. A automedicação, ela é a ação de você fazer o uso do medicamento sem essa orientação do profissional da área da saúde, que é um problema muito grande, não é mesmo, Ana? Nesse slide, a gente pode ver que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, né? E isso pode causar graves consequências a esse paciente. Então, por isso, é um tema de alta relevância, né, no contexto brasileiro, e a gente tem que combater essa prática o máximo possível. Como está, vocês podem observar aqui nesse slide, gente, olha, uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, ela detectou que quase 47% aqui dos brasileiros se automedicam pelo menos uma vez por mês. E 25% faz isso diariamente, ou pelo menos uma vez por semana. Isso é muito grave, porque todo medicamento tem as suas especificidades. E é necessário um acompanhamento profissional para que esse uso seja racional. Então, nesse gráfico, a gente pode ver as 5 principais causas de intoxicação. E o uso de medicamentos lidera o número de atendimentos. Os medicamentos correspondem a 33,62% dos casos, né? Enquanto produtos domissanitários, né, os produtos domésticos que a gente usa para fazer a desinfecção dentro de casa, representam 14,08%. Animais não peçonhentos e não venenosos correspondem a 6,09% dos casos de atendimento, tá, dos números de atendimento. E animais peçonhentos e venenosos, 16,22%. Produtos químicos residenciais ou industriais, 6,13%, e outras coisas, né, outros motivos, 23,86%. Então, o que a gente quer destacar aqui? O uso de medicamentos inadequado, né, o uso irracional de medicamentos, ele tem um grande destaque na intoxicação, né, no número de atendimentos por intoxicação. E isso é totalmente evitável se esse paciente tivesse consultado um médico ou um especialista, né? Um profissional de saúde, talvez um farmacêutico, no caso de medicamentos de prescrição, né? Então, é importante esse gráfico no nosso contexto. E, continuando, gente, nessa questão você fazer o uso dos medicamentos, existem vários pontos que nós precisamos ter uma atenção muito grande, como, por exemplo, o nome desses medicamentos. Então, é necessário o alerta para esses medicamentos que têm uma grafia semelhante. Aqui nós
pegamos o exemplo do cloridrato de bupropiona e o buspirona, que são semelhantes, porém são medicamentos totalmente diferentes. Então, esse é um dos itens que vocês devem observar na hora de dispensar o medicamento, né? Quando você está com a prescrição, a receita feita pelo médico, ela tem que estar bem clara, né? De qual medicamento que se trata. Porque se você dispensar esse medicamento de forma errada, pode causar um dano diretamente ao paciente e algumas vezes pode ser até fatal. Então, nesse caso, prestar muita atenção na grafia da receita e se não tiver como ler, né, se tiver muito difícil de entender de qual medicamento se trata, a opção é tentar entrar em contato com o médico e se não tiver essa informação lá descrita, tem a possibilidade também de você pedir o paciente para retornar, marcar um novo atendimento para verificar. Aí aqui eu trouxe uma lista, né, de medicamentos com grafia ou som semelhante. Então, na hora de você fazer o controle de estoque, né, na hora de você organizar os medicamentos, dentro nas prateleiras, aonde vai ficar aquele medicamento, tem que ter uma diferenciação na hora de etiquetar com os nomes. Então, se tiver nomes parecidos, por exemplo, caso vocês forem armazenar esses medicamentos, né, nas prateleiras ou então nos vinhos, é importante que a gente etiqueta, né, essa parte de fora com esses destaques quando o medicamento tem os nomes parecidos. Então, por exemplo, carboplatina e a cisplatina são dois medicamentos totalmente diferentes. Então, para diferenciar os dois, você coloca em caixa alta, né? Dá um destaque maior para aquela parte que diferencia um medicamento do outro. Para na hora da correria, né? Às vezes o fluxo está muito grande, você não se confundir. Fica mais fácil de identificar o medicamento correto e evitar que ocorra um erro de dispensação. Uma outra questão que nós temos que olhar, gente, são os medicamentos potencialmente perigosos. Então, principalmente quando você está no local, você tem muitos medicamentos para ser administrado por pessoas diferentes, para pessoas diferentes. Então, além de ter todo esse cuidado de etiquetar para evitar os nomes que são semelhantes, né, colocando as partes que diferenciam esses nomes em caixa alta, como foi explicado pela Ana, quando nós estamos com medicamentos potencialmente perigosos, nós temos que levar em conta, primeiro explicando, né, esses medicamentos, eles são conhecidos também como os medicamentos de alta vigilância. São aqueles que possuem um risco bem aumentado de provocar danos significativos para o paciente em decorrência de uma falha no processo de utilização do mesmo. Então, os erros que são associados a esse tipo de medicamentos, eles podem não ocorrer com muita frequência. Porém, gente, se acontecer, as consequências devem ser muito graves, podendo ocasionar danos permanentes ou até mesmo morte. No caso, o cloreto de potássio, que é o que a gente identificou aqui, que a gente pegou de exemplo, né? Tem até uma sinalização, cuidado de diluir antes de usar. Porque se você não diluir esse medicamento e administra no paciente, literalmente o paciente vai morrer. Ele não pode ser administrado sem a diluição. Então, isso está bem destacado, está bem fácil, porque evita que isso aconteça, né? Às vezes uma pessoa não tem essa informação, ela não saiba isso de cor, até porque a gente não é obrigado a saber todas as especificações de cor, então tem sinalizado bem grande para não correr o risco da pessoa que está manuseando esse medicamento esquecer disso. E eles têm que ser também etiquetados de uma maneira diferente dos outros medicamentos. Os medicamentos controlados são aqueles referentes à portaria 344 da vigilância sanitária, né? Essas substâncias, elas são chamadas controladas porque elas têm ação no sistema nervoso central e podem causar dependência física ou psíquica. Então, por isso, tem que ter um controle mais rígido, elas têm que ser acompanhadas de uma maneira mais próxima, né? Para evitar que as pessoas usem excessivamente, né? Então, no caso, é como se for uma droga normal. Tem gente que usa isso de uma maneira equivocada,
com o objetivo simplesmente de distração, alguma coisa assim. Então, elas não podem ser liberadas, né, de qualquer jeito. Tem que ser observado, tem um receituário específico para ela. Na hora de dispensar, tem que observar a data da prescrição, né? Se ela não está vencida, se não tem muito tempo para o médico, que o médico prescreveu, justamente para evitar o uso abusivo dessas substâncias. Para isso, ela tem que ser sinalizada também de maneira específica, diferente dos demais medicamentos, e armazenada em um local separado com acesso restrito. Normalmente, no hospital, a gente deixa um armário fechado, trancado, e só quem tem acesso a ela é o farmacêutico mesmo, ou então um profissional autorizado e treinado para isso. São os famosos faixa pretas, né? Esses faixa pretas, eles são medicamentos que, como a Ana falou, nós temos que tomar muito cuidado com a quantidade, o espaço entre as dosagens, tem que ter porque como são medicamentos que interferem no sistema nervoso central, se você administrar uma dose menor do que ele deveria ser feito, ele não vai causar o efeito terapêutico esperado. Porém, se você ultrapassar aquela dose, você também pode conseguir vários efeitos adversos, e não é o que a gente quer. Então, é muito importante verificar a quantidade de tempo entre as doses e também verificar se o medicamento está vencido, se está dentro do prazo de validade, né? Se o medicamento que você está tomando realmente foi o que foi prescrito, né? Se você não confundiu ali na hora de pegar. São coisas que na hora da administração são fatores indispensáveis para que sejam analisados. Então aqui eu trouxe uma sugestão de etiquetação, não necessariamente precisa ser nessas cores, né? Mas geralmente o mais utilizado é isso, que a gente encontra nos hospitais geralmente é isso. Então, os medicamentos de alta vigilância, eles são etiquetados de vermelho, né? Que são aqueles potencialmente perigosos, como o cloreto de potássio, né? Os medicamentos de geladeira, insulinas, cisatracúrio, no caso, eu não sei se vocês têm contato com ele, mas ele é um dos medicamentos de geladeira. Alguns colírios, eles têm que ser armazenados na geladeira, então eles também têm uma etiqueta diferente, nesse caso de verde. Então é muito importante observar isso, né? E sinalizar de maneira adequada. Porque, igual eu falei, a gente não precisa saber de cor. Então, quanto melhor sinalizado, mais vai prevenir um erro de um dano a esse medicamento, consequentemente vai prevenir um dano ao paciente. Então, os medicamentos controlados, geralmente, eles são etiquetados de amarelo, né, que são os psicotrópicos, entorpecentes, aqueles de tarja preta, eles são etiquetados de amarelo. E os demais medicamentos, a etiqueta branca comum. Então, aqui agora, a gente vai falar sobre uma questão muito importante do controle de estoque. Isso vai evitar tanto que a gente dispense um medicamento vencido para o paciente e vai evitar perdas. Como que a gente faz isso? Existe uma regra, né, que a gente brinca, que é o PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. Então, como que a gente faz para armazenar esses medicamentos? A gente pode separar. Tem várias opções aí, isso pode variar de acordo com a criatividade de vocês. Então, a gente pode separar por saquinhos. Então, por exemplo, a gente tem, vamos supor, 10 dipironas. 5 delas vão vencer no começo de 2021 e as outras 5 vão vencer no final de 2021. Como que a gente vai armazenar elas para na hora da correria a gente não correr o risco de dispensar a que vai vencer por último? A gente pode armazenar em saquinhos separados, né, com etiquetas, falar assim, colocar a data de validade da dipirona, né? Então a gente vai colocar 5 num saquinho, 5 em outro. O saquinho que for vencer primeiro, no caso, vamos supor, janeiro de 2021, vai vencer 5 dipironas. A gente coloca essas dipironas na frente, para na hora de você dispensar, você sempre pega essas 5, uma dessas 5, né, primeiro. E aí depois a gente libera a que vão vencer no final de 2021. Outra coisa também, gente, quando se trata de validade de medicamentos, é que
se você tem uma quantidade grande de medicamentos, né, isso acontece em casos de idosos, né, que geralmente tem um consumo muito grande de medicamentos, ou em instituições onde é necessário ter a caixinha lá de primeiros socorros, né? É muito importante verificar constantemente a data desses medicamentos, porque pode ser que se encontre algum medicamento vencido ali, né? E por isso que é importante fazer isso que a Ana colocou, porque se houver algum medicamento ali que já venceu, essa separação aí dos medicamentos dentro dos saquinhos, né, seguindo a regra do PVPS, já vai fazer com que você identifique se tem algum medicamento que já venceu para que seja feito o descarte dele. É importante destacar também, né, os medicamentos, o descarte adequado de medicamentos, né, a gente não pode descartar na lixeira comum para evitar a contaminação do meio ambiente. E os medicamentos que a embalagem deles são de vidro, elas têm que ser descartadas em uma caixa apropriada para isso, para evitar acidentes dentro do nosso local de trabalho, né? Então, o descarte adequado de medicamentos é importante que você separe eles, né? Então, pode ser em qualquer lugar, num galãozinho de plástico, pode ser numa caixinha, é só você separar ele dos outros lixos. E aí você leva para os pontos de coleta. Posto de saúde tem ponto de coleta que eles fazem o descarte, que é a incineração, né, desses medicamentos. Então pode levar nos postos de saúde, hospitais têm pontos de coleta, na UFMG também tem. Então é isso, ele tem que ser descartado de maneira separada, não pode ser no lixo comum. Então, assim, o ambiente que você vai fazer esse descarte não importa, assim, é só que ele seja separado dos demais resíduos, né, dos outros lixos. Então, a dispensação dos medicamentos é muito importante que ela seja feita de modo padronizado, que você faça isso com calma, né, de forma que garanta a segurança do paciente, de forma que você dispense esses medicamentos, libere esses medicamentos de forma correta, de acordo com o que o médico pediu, de acordo com o indicado para o paciente. Aí a gente vai falar agora alguns pontos, né, na hora de você fazer a dispensação desse medicamento, algumas coisas que você tem que ficar atento quando você vai fazer a dispensação desse medicamento. Na hora que você pega a receita, você vai separar para entregar para o paciente. Um item que é importante prestar atenção é a concentração do medicamento. Ele tem que ser dispensado na concentração correta. Então aqui tem paracetamol, né? 2 caixinhas de paracetamol. Um deles tem 750 miligramas e o outro tem 500 miligramas. Então você tem que observar na prescrição qual deles que o médico quer que o paciente use. Porque, no caso, pode ocorrer, se você dispensar de maneira errada, né, em desacordo com o que o médico pediu, você pode causar uma toxicidade, né, no organismo do paciente. Se você dispensa, por exemplo, o médico queria o de 500 miligramas. Se você dispensar o de 750, pode ser que esse medicamento seja tóxico para o paciente, pode ser que ele tenha alguma questão que possa causar algum dano nele, né? Então é importante observar isso. E se vamos supor que o médico passou de 750 e você dispensou de 500, pode ser que não faça o efeito desejado no paciente. Então é importante prestar atenção nisso para evitar mais um erro de dispensação e, consequentemente, um dano ao nosso paciente. Outro ponto também, gente, é ser respeitado as vias de administração. Então, toda vez que você tem um medicamento que foi prescrito por um médico, esse médico ele vai indicar qual que é a via de ser administrado aquele medicamento. Aí, nesse caso, como exemplo, a gente trouxe o metotrexato, né? Um medicamento muito comum para artrite reumatoide. E aí, nele tem 2 vias de administração. A via oral, né, em comprimidos, ou então intramuscular, ou intravenosa, que é a injeção de metotrexato. É importante observar esses detalhes. Então, gente, outra questão que nós temos que observar quando nós estamos falando de administração de medicamentos é a forma farmacêutica.
Porque, por exemplo, no nosso exemplo aqui, nós temos a dipirona, né, que é um dos medicamentos atualmente usados aqui no Brasil contra dor e febre. Nós temos ele em comprimidos e temos ele também na forma líquida, né, em gotas, né? Deve-se ver o que o médico passou para você, né? Porque no caso da dipirona, a dipirona sódica em gotas, ela tem uma ação um pouco mais rápida do que o comprimido, porque o comprimido leva um pouco mais tempo para que seja feita a digestão dele. E quando você tem a dipirona em gotas, esse caminho já é um pouco mais rápido, né? Agora, em caso de outros medicamentos, você precisa ver o que o médico passou, né? Não, se ele passou na prescrição um medicamento em gotas, você não pode comprar a forma em comprimido, né? Da mesma forma, vice-versa, né? Você deve ficar atento ao que foi passado. E, por exemplo, se você tem que tomar um certo medicamento, né? Aquele medicamento que você tem na forma farmacêutica estava prescrito para que fosse em gotas. E acabou o seu em gotas e você tem um comprimido, isso deve ser visto com muito cuidado, né? A não ser que o seu médico te autorize a fazer isso, né? Não é recomendada essa prática. É preciso que você respeite a forma farmacêutica que foi prescrita pelo médico. O item que deve ser observado na hora de dispensar o medicamento é o tempo de tratamento. Nesse caso, quando a gente fala de tempo de tratamento, é muito importante sinalizar um antibiótico, né? Que é um dos medicamentos que mais a gente tem que controlar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, se o médico passou amoxicilina com clavulanato para 15 dias, você tem que dispensar exatamente a quantidade de comprimidos indicada. Então, por exemplo, se for uma vez ao dia durante 15 dias, então você tem que dispensar 15 comprimidos exatamente. Você não pode dispensar nem mais, nem menos do que isso. Então tem que ser observado o tempo de tratamento e entregar exatamente o que o médico pediu, para evitar o uso inadequado desse medicamento, um uso prolongado ou um uso menor do que o médico passou. E até mesmo para que seja garantida todos os benefícios terapêuticos desse medicamento. Porque os antibióticos, se eles não forem administrados no tempo exato a qual foi prescrito, muitos deles não têm a sua ação efetiva, né? Aí, por exemplo, um antibiótico que você deve ser administrado em 5 dias, se você somente tomar 2 dias dele, você vai ter uma certa melhora, né? E o que acontece? A maioria das pessoas, no segundo dia, já para de tomar achando que já melhorou. Só que aquela infecção ainda não foi totalmente controlada, né? Então, o que é necessário? Que sejam 5 dias, para que mesmo se você parar de sentir esses sintomas antes dos 5 dias, né? Você precisa continuar até o 5º dia para que realmente esse efeito terapêutico esperado pelo antibiótico seja alcançado. Outra coisa que é muito importante observar são as embalagens parecidas, né? Então aqui eu trouxe 2 itens, né? A dipirona em gotas, que ela tem esse frasco assim, verde e branco, né? E o Optib, que é um lubrificante ocular. Assim, a gente olhando assim, não parece ter muito a ver, mas na hora da correria pode ser que isso aconteça, pode ser que eles sejam confundidos. Inclusive, tem um caso conhecido que a pessoa chegou de noite, cansada em casa, né? E aí, na hora que ela foi administrar, ela estava sentindo um incômodo nos olhos, né? E na hora de administrar o lubrificante, ela pegou a dipirona e pingou no olho, né? Administrou no olho. E assim, deu tudo errado, ardeu demais, teve que ir no médico verificar se tinha causado algum dano. Então, pode parecer bobo, mas na hora da correria, né? Na hora do cotidiano, né? Que a gente está fazendo as coisas no automático, pode acontecer isso. Então, é importante observar. E quando for o caso, na hora de armazenar esses itens no nosso espaço, é importante que eles sejam armazenados de maneira distante. Então, a dipirona fica de um lado e o Optib do lado contrário. Outra questão também, gente, é que vocês devem ficar muito atentos às informações, como, por exemplo, o nome completo do paciente, né?
se esse paciente possui alergia, se está apresentando alergia àquele medicamento, porque se isso acontecer, você tem que observar se você está dando o medicamento correto, né? Ou se esse medicamento não passou do prazo de validade, né? Ou se você observou essas questões, viu que não passou do prazo de validade, é o medicamento correto que foi prescrito e está dando alergia, esse médico tem que ser consultado novamente, porque alguma reação adversa, né, está acontecendo ali com aquele paciente, né? Então, por isso que é necessário sempre ficar reavaliando, né, essa prescrição, né, e ver se está com essa validade adequada e com os receituários devidamente adequados, né? Então, quando você faz o uso de uma medicação, ou em você, ou, por exemplo, quando você está dando a medicação para uma criança, por exemplo, que é geralmente o adulto, né, que fica supervisionando aquela criança, é muito importante ter essas verificações, entendeu? Se está com o medicamento correto, se esse medicamento está dentro do prazo de validade e mesmo seguindo esses passos, fazendo tudo corretamente, observar o desempenho dessa medicação no organismo daquela criança, né? Se ela está desenvolvendo alguma alergia ou algum outro efeito colateral, né, muito evidente, né? Se isso estiver acontecendo, o médico ele deverá ser consultado. Nesse caso, ficar muito atento às informações, né, do paciente, nome completo do paciente, se você está dispensando direitinho, principalmente se for o caso de psicotrópicos. Isso é muito importante, medicamentos controlados, é muito importante, porque se, dependendo do caso, né, se você dispensa para a pessoa errada, se está inadequado, é muito sério, pode configurar até como tráfico mesmo de drogas. Então, assim, não pode, tem que ficar muito atento. Se for o caso, pede o paciente para voltar no médico, tenta entrar em contato com o médico desse paciente, se for o caso, né, para garantir que a dispensação esteja sendo feita corretamente. Então, essas são as nossas referências bibliográficas, né, utilizadas para montar esse material. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, né? Nós procuramos abordar os principais pontos, né? Que é necessário que a gente tenha consciência na hora da administração de medicamentos, né? E havendo algum tipo de dúvida, é imprescindível que você consulte, né, o médico ou um profissional farmacêutico, né, para que essas dúvidas sejam supridas, né, sejam tiradas e que você consiga fazer o uso racional do medicamento. Eu agradeço a Rosa, agradeço a Ana, que também de bom grado aceitou, né, ter esse bate-papo, ter essa conversa, para que a gente pudesse estar passando, né, essas informações para vocês. Agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre isso com vocês e deixo à disposição, né, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, não tem problema, pode entrar em contato comigo, né. No início da apresentação tem o meu nome completo, então vocês podem me procurar, né, nas redes sociais, não tem problema, estou 100% à disposição. Da mesma forma, o que a Ana falou vale para mim também. Né? Meu nome também está lá no começo da nossa apresentação. Também estou nas redes sociais, precisando, nós estamos à disposição. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!